Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia. Nesse ano de 2019, a educação infantil tem como desafio implantar e implementar a nova documentação pedagógica para essa etapa da educação básica. Para isso, como parte desse processo, foi produzido esse vídeo, além de outras ações iniciadas em 2018 e a serem realizadas em 2019 pela Gerência de Educação Infantil e Coordenadorias Regionais de Educação. Faço o convite para que vocês leiam, estudem o documento e encontrem possibilidades para a efetivação das orientações conforme a realidade de cada grupo e de cada instituição. A DIRPED se coloca à disposição para subsidiar vocês profissionais na materialização desse trabalho. Obrigada! Olá, eu sou a Eneida, gerente da Educação Infantil. Quero falar com vocês um pouquinho sobre a nova orientação para a documentação pedagógica da educação infantil. Esse documento foi elaborado a partir de uma demanda verificada na rede. Em 2017, quando a gente iniciou a gestão, nossa primeira ação foi fazer uma escuta sobre a implementação da PPP Infâncias e Crianças em Cena. Nós convidamos diretores de CEMEIs, SEIs de convênio total, diretores de escolas com turmas de educação infantil, apoios técnico-professores das coordenadorias regionais e da gerência de formação. E a partir de um instrumento próprio, nós tentamos verificar o que ainda era necessário fazer para que a PPP fosse implementada. Nessa escuta, o que foi mais marcante foi a necessidade de revisão na documentação pedagógica da educação infantil e também no tempo destinado ao planejamento e realização dessa documentação. O que mais se falou nesse momento foi da quantidade de documentos e da duplicidade entre eles, além do próprio tempo destinado ao planejamento e sua realização. Com essa escuta, a gerência traçou 3 ações principais. A primeira delas foi estabelecer diferentes diálogos com a rede. Nós passamos aí nos planejamentos mensais, mostra pedagógica, momentos de socialização do portfólio. O nosso intuito era conversar sobre a documentação pedagógica e tentar perceber como que as pessoas a compreendiam e o que elas pensavam sobre essa documentação, ouvindo não só os professores, mas também as famílias e as crianças. O segundo movimento foi um estudo por amostragem nas instituições, em CEMEIs e SEIs de convênio total e em escolas com turmas de educação infantil. Esse estudo foi importante porque a gente conseguiu conversar com diversos profissionais, com auxiliares de atividades educativas, com coordenadores pedagógicos, nos dando também uma outra visão sobre a documentação pedagógica e a forma como ela se efetiva na prática. A gente conseguiu reafirmar que, de fato, o tempo é um dificultador na realização da documentação pedagógica, por causa das rotinas e da dinamicidade do trabalho com as crianças. Nós percebemos que os profissionais têm dificuldade na articulação entre as diferentes documentações pedagógicas e têm dúvidas sobre como efetivar algumas delas. Isso indicou a necessidade da gente reescrever um documento que fosse mais claro e que desse subsídio para a compreensão de como realizar a documentação pedagógica. O que nós observamos também, que foi muito importante, é o quanto o portfólio é significativo, tanto para as crianças como para as famílias, que tem uma apropriação e um envolvimento diferente nessa forma de documentar o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. De forma geral, as instituições em que nós estivemos, elas têm 3 formas básicas de organizar o trabalho pedagógico: as atividades culturalmente significativas, os projetos de trabalho e os projetos institucionais estão presentes na maioria das instituições que trabalham com a educação infantil. A terceira ação que nós realizamos foi o estudo interno e a sistematização
desse documento orientador, tentando deixar claro o que é registro, o que é documentação pedagógica, quais são as suas funções e como essa documentação pedagógica pode ser efetivada nas instituições. Após quase 20 anos de discussão na rede sobre o processo de documentação, essas orientações de 2019 trazem de forma bem pontual o que é registro, o que é documentação e o que é documentação pedagógica. Para nós, conforme está proposto nesse documento orientador, registros são todos os suportes de memória que nos permitem resgatar a história vivenciada e que permitem o processo de refletir sobre o acontecido e vão ajudar na elaboração e na produção da documentação pedagógica. Já a documentação constitui todas as outras formas de registro, geralmente orientadas pela Diretoria de Administração Educacional e que fazem parte do trabalho das instituições. Diário de classe, livros-ata, dossiê das crianças, fichas de matrícula, essas se constituem em documentos. Já a documentação pedagógica se constitui em produções realizadas pelo professor ou pela instituição, que tem como objetivo mostrar o trabalho que é realizado, mostrar o percurso de aprendizagem das crianças, mostrar o trabalho pedagógico que essa instituição realiza. Para isso, ela leva em conta tanto os registros que foram realizados, como o processo reflexivo acerca desses registros. A rede municipal propõe 4 documentações pedagógicas para a educação infantil: planejamento da ação educativa e pedagógica, relato dos projetos de trabalho, portfólio de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e os painéis murais, que nós vamos falar um pouquinho de cada um a seguir. O planejamento da ação educativa e pedagógica realizado pelo professor é composto pelo registro antecipado das ações educativas e pedagógicas, o plano diário e pelo registro reflexivo. O registro antecipado envolve as atividades culturalmente significativas, os projetos de trabalho e os projetos institucionais. No planejamento da ação educativa e pedagógica, o professor deve elucidar de forma clara e articulada os seguintes elementos: por quê, o que, como, onde, quando e quais materiais. O registro reflexivo é a narrativa escrita do professor regente sobre o que foi desenvolvido com as crianças, podendo conter registros de fala das famílias, fotografias, imagens, desenhos e outros. A elaboração do registro reflexivo deve ser realizada a cada ciclo de planejamento, semanal ou quinzenal. Desta forma, o planejamento da ação educativa e pedagógica deve ser compreendido em uma perspectiva cíclica, uma vez que as informações coletadas, ora individualmente, ora com as crianças, subsidiarão a proposição de novas ações. Relato do projeto de trabalho. O relato do projeto de trabalho é uma narrativa, uma exposição escrita, com registros fotográficos e atividades das crianças, sobre o assunto ou questão que a turma explorou, documentado a partir da seleção das situações mais significativas, que elucidam o caminho percorrido, as experiências e as aprendizagens das crianças, ora individual, ora coletiva, com o objetivo de documentar e rememorar de forma cronológica e reflexiva o trabalho realizado com a turma. O que o relato do projeto de trabalho deve apresentar? Ele deve apresentar
uma justificativa, que é a explicitação do porquê da escolha do assunto, a problematização explorada no desenvolvimento do projeto. Deve apresentar também o desenvolvimento, que é a apresentação do percurso do projeto, demonstrando o que as crianças sabiam, o que queriam saber e como fizeram as descobertas. E a conclusão, que é a síntese do professor e das crianças, do que foi compreendido a partir do assunto explorado, evidenciando as respostas que encontraram para a questão problematizadora. O relato de projeto de trabalho é a última etapa do desenvolvimento do projeto, a documentação final que tem por objetivo socializar o trabalho realizado pelas crianças com outros agrupamentos, com as famílias e com a comunidade em geral. E como ocorre a socialização do relato do projeto de trabalho? No mínimo, uma vez ao final de cada semestre, sendo que na escola a periodicidade pode ser a cada trimestre, no momento em que serão compartilhados os portfólios de aprendizagens e desenvolvimento das crianças. O portfólio de aprendizagem e desenvolvimento das crianças é uma estratégia de aprendizagem, desenvolvimento e avaliação. Por quê? A seleção de amostras das atividades mobiliza o pensamento, tornando mais consciente para os professores a realização da ação educativa e pedagógica. E para as crianças, conseguem dar visibilidade aos seus processos de aprendizagem e desenvolvimento, com seus desafios e possibilidades. Para além disso, o portfólio é também uma abordagem descritiva, reflexiva e narrativa. Por que isso? Junto com as amostras selecionadas, expressas em fotos, vídeos, produções, há também o registro escrito de situações, falas, expressões e reflexões das crianças, dos professores e também das famílias. O portfólio de aprendizagem e desenvolvimento das crianças é uma coletânea sistemática de amostras de atividades. Porque consiste em uma prática contínua e periódica, que é realizada no cotidiano das instituições, nos momentos de observação, registro e de avaliação do que foi desenvolvido no grupo e individualmente. É uma coletânea organizada e intencional. Desta forma, ela precisa ser pensada a partir do planejamento da ação educativa e pedagógica. Ele é organizado numa sequência lógica e temporal, portanto, pensado numa sequência cronológica, em uma cadência onde é possível se compreender a relação e a continuidade das ações educativas e pedagógicas propostas e efetivadas da instituição, bem como compreender o processo de produção dos conhecimentos das crianças. Para além de tudo isso, ele é também memória da história vivida. Por quê? Ele revela os principais aspectos da história vivida pelas crianças na instituição a partir das relações estabelecidas com seus pares, apresentando suas singularidades, as suas preferências, seus saberes e suas aprendizagens. A construção do portfólio acontecerá ao longo do ano. Este será entregue à criança e o seu responsável ao final do ano. A realização do portfólio pressupõe 3 fases: a fase de preparação, a fase da realização propriamente dita e a fase da socialização. O painel mural é um espaço em diferentes suportes, em uma parede, muro ou biombo, demarcado por azulejo, desenho, pintura ou quadro, para fixar imagens, fotos ou produções autorais das crianças, com o intuito de mostrar, comunicar, compartilhar e socializar o que foi realizado com e por elas. Esses espaços se constituem em arranjos estéticos e visuais, que expressam a concepção e a intenção do trabalho realizado, revelando o projeto político-pedagógico da instituição e o currículo em construção. O que a sua organização deve conter? Deve conter um título do que será apresentado, um texto narrativo breve, explicando o processo que está sendo visto, de forma a contextualizar o que foi realizado, e uma série de atividades cadenciadas e articuladas, protagonizadas pelo grupo de crianças e a fim de revelar um percurso.
É importante também que as crianças sejam os participantes ativos no processo. E elas vão definir junto ao professor o título, construir o texto narrativo sobre o material que será exposto, escolhendo e opinando sobre a sua organização. A periodicidade da organização dos painéis murais será definido pelo coletivo de profissionais e a equipe gestora, a partir da intencionalidade das ações desenvolvidas ou a serem realizadas. É importante considerar que a exposição não pode permanecer por um longo período, pois os painéis murais revelam constantemente o que foi e o que está sendo mais significativo no cotidiano das crianças. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer o quanto a Gerência de Educação Infantil considerou e respeitou a realidade concreta e objetiva da instituição na elaboração dessas orientações para a documentação pedagógica, sem perder de vista os estudos teóricos sobre esse tema. Nós iniciamos o processo de implementação em outubro do ano passado e agora é a vez de vocês, professores, equipe gestora das instituições, estudarem esse documento, procurar entender o que está sendo proposto enquanto orientação para traçar as estratégias de efetivação. Vocês vão poder contar neste processo com o acompanhamento do apoio técnico, professor das coordenadorias, e ainda estarão disponibilizados no blog da Gerência de Educação Infantil não só esse material, como outros materiais que vocês poderão consultar e utilizar nesse processo. Um bom trabalho e muito obrigada!